Depois dos últimos comentários do GG Akutami, quem é mais forte, Satoru Gojo ou Sukuna? Um dos maiores embates de todos os animes e que gera discussão até hoje. E se aquela luta tivesse continuado, se o Satoru Gojo não tivesse se distraído e conseguido desviar daquele golpe, quem ganharia esse fight? São duas perguntas que eu vou responder no vídeo de hoje. Primeiramente, você tem que saber que mesmo desviando desse golpe, a luta ia durar muito ainda. O Sukuna teria poucas armas para acertar o Satoru Gojo e seria forçado a revelar sua carta na manga, a revelar o seu corpo perfeito, seu corpo com os 4 brações. Nesse momento, o Sukuna teria apenas duas formas de acertar e machucar o Satoru Gojo de alguma forma, que seria utilizando o seu corte que corta o mundo. Ele teria que fazer selos, cânticos e apontar para o Satoru Gojo. Seria mais difícil de acertar o Satoru, já que sem fazer tudo isso, o Satoru conseguiu desviar, então fazendo tudo isso fica muito complicado. O Sukuna teria que fazer algum plano para conseguir acertar o Satoru Gojo dessa forma. E o segundo jeito que o Sukuna tem de acertar o Satoru seria utilizando a amplificação de domínio. Esse seria o método que eu acredito que o Sukuna utilizaria o tempo inteiro, porque aí seria reduzido aí uma luta de combate corporal entre os dois, onde o Sukuna estaria protegido, já que a amplificação dá uma certa proteção ao Sukuna, e também ele conseguiria atravessar o ilimitado do Satoru. Então seria uma luta bem corporal. Por outro lado, o Satoru estaria com ampla vantagem, já que ele poderia utilizar sua técnica amaldiçoada como ele bem quisesse. Ele poderia utilizar suas técnicas inatas, enquanto o Sukuna não teria tantas coisas assim para fazer contra o Satoru. Fora que nesse momento da luta, o Satoru também já tinha a sua técnica reversa, enquanto o Sukuna não tinha. Mas se engane você se você pensa que essa luta já estava decidida. Já teve uma situação durante a sua luta anterior onde eles lutaram em condições parecidas. Logo depois do Sukuna tentar utilizar sua expansão de domínio e falhar miseravelmente, a luta se resumiu ao Sukuna tentando ganhar tempo para o Mahoraga se adaptar ao Satoru e o Satoru tentando encerrar essa luta o mais rapidamente possível. Nesse momento, os dois só estavam utilizando o combate corporal. Inclusive, o Sukuna nem mesmo estava utilizando a amplificação de domínio o tempo inteiro, porque no momento em que ele usava a amplificação de domínio, a adaptação do Mahoraga pausava, então ele não podia ficar utilizando a amplificação. E ainda assim, utilizando os destroços e estratégias durante o combate, o Sukuna conseguiu aguentar bastante tempo, tempo suficiente para que o Mahoraga conseguisse se adaptar às habilidades do Satoru Gojo. Então, nesse momento, se o Sukuna utilizar os seus 4 braços, com certeza seria uma luta ainda muito difícil para o Satoru. Fora que a gente já viu que ao decorrer da luta, o Sukuna também recuperou sua expansão de domínio. Recuperou de uma forma diferente. Ele fez certos pactos onde ele conseguiu utilizar sua expansão de domínio utilizando uma área diferente do cérebro dele. Eu acho muito difícil o Satoru Gojo conseguir copiar essa forma de utilizar a expansão de domínio. Então, muito provavelmente, se a luta chegasse nesse ponto, o Satoru teria que tancar a expansão de domínio do Sukuna durante os 99 segundos que duram aquela expansão. Não é impossível, mas com certeza complicaria um pouco as coisas para o Satoru. Infelizmente, a gente também não sabe quem que luta melhor, se é o Sukuna com 4 braços ou o Satoru utilizando suas habilidades inatas. Com certeza o Satoru utilizando seu azul é o personagem mais rápido de toda a obra, então é um ponto muito relevante para o Satoru. Ainda assim, o Sukuna tem 4 braços, ele consegue se defender e atacar ao mesmo tempo. Até mesmo o Hajime, utilizando sua técnica inata, teve dificuldade de lidar com o Sukuna dessa forma. Então é um pouco difícil
difícil de analisar isso daqui, mas eu dou uma leve vantagem pro Satoru Gojo, porque técnica inata eu acho que é superior a 4 braços. Por tudo isso, a minha opinião aqui é que o Satoru ganharia. Ele teria ali uns 70% de chance contra 30% do Sukuna. O Sukuna ainda tem algumas armas, consegue lutar muito bem e a gente viu que ele conseguiu até mesmo recuperar sua expansão de domínio. Então ele tem certas armas. Ainda assim, do outro lado, o Satoru estava bem mais inteiro, tinha sua técnica inata e também a técnica reversa já ativada, então ele tem vantagens. Mas se bobeasse de novo, o Satoru poderia ainda acabar perdendo, então ele não poderia bobear, ele não poderia se distrair ainda durante a luta. Contudo, eu acho que se ele fizesse tudo direitinho ali, fizesse o simples, ele ganharia do Sukuna. Então isso teoricamente já responde, o Satoru de fato é mais forte do que o Sukuna? E não é bem assim não. Até mesmo no pós-morte, o Satoru Gojo reparou que o Sukuna não tinha utilizado todo o seu potencial na luta que ele teve. E isso tem um motivo, muita gente se esquece porque essa foi a maior luta de fato de toda a história de Jujutsu Kaisen. Mas só que o Sukuna tinha que guardar o seu poder porque ele sabia que logo em seguida ele ia enfrentar um exército. Então ele, por exemplo, preferiu não utilizar o seu corpo perfeito logo desde o começo, tentando ali guardar uma carta na manga para depois. Ele também poderia utilizar sua arma, que eu acredito que não seria tão útil assim contra o Sukuna, já que aquela arma não conseguiria passar o ilimitado do Satoru. Ainda assim, ele tinha uma arma muito boa, que ele poderia utilizar ali como uma cortina de fumaça, por exemplo, como ele utilizou contra o Hajime, é uma alternativa. Então ele tinha certas cartas na manga que ele preferiu não utilizar, já que ele sabia que ia enfrentar vários oponentes logo em seguida. Por isso, a gente não pode dizer que o Satoru é de fato mais forte do que o Sukuna. Se o Sukuna fosse 100% com tudo desde o começo da sua luta, ainda por cima contando com o Mahoraga, já que ele estava ocupando o corpo do Megumi, com certeza seria uma luta ainda muito mais complicada para o próprio Satoru Gojo. Inclusive, talvez mesmo sem o Mahoraga, o Sukuna conseguisse ganhar do Satoru Gojo. Se ele fosse pela estratégia de utilizar o seu corpo perfeito com os 4 braços e eles tivessem uma disputa de domínio como tiveram no começo da luta, talvez o Satoru não conseguisse destruir a expansão de domínio do Sukuna. A gente viu nesse duelo que o Satoru nunca conseguiu resistir aos cortes do Sukuna na sua barreira do lado de fora. O máximo que o Satoru conseguiu fazer é resistir por 3 minutos, e dentro desses 3 minutos, o Satoru espancava o Sukuna lá dentro de sua expansão, e aí ele não conseguia mais manter o seu domínio. Se o Sukuna tivesse o seu corpo perfeito com os 4 braços, talvez ele não fosse espancado com tanta facilidade. E aí, a sua expansão resistiria por mais tempo do que 3 minutos, deixando o Satoru em uma situação muito complicada. Isso poderia acontecer, não estou falando aqui que é 100% de chance que aconteceria, mas é uma estratégia que poderia dar certo, arriscada, porque se desse errado e o Sukuna não tivesse, por exemplo, utilizado o Mahoraga ali na adaptação, ele provavelmente perderia a luta. Era só ele ser acertado uma vez pela expansão de domínio do Satoru que ele perderia esse embate. Por isso que o Sukuna, mesmo tendo maiores chances de ganhar do Satoru, preferiu uma estratégia mais segura, porém com uma recompensa menor para ele, já que se ele ganhasse do Satoru Gojo sem utilizar o Mahoraga, o resto então não daria nem pro cheiro. Foi uma escolha de estratégia do Sukuna. Ele poderia escolher outras, ele escolheu a mais segura. Então, minha gente, o que a gente pode concluir aqui é que se o Sukuna, com 4 braços, utilizando o Mahoraga, fosse 100% com tudo que ele tinha contra o Satoru Gojo desde o início, é muito provável que o Satoru não conseguisse ganhar do Sukuna nessas condições. Por isso eu digo que o Sukuna, ao menos com o corpo do Megumi, é mais forte do que o Satoru sim. Mas ao decorrer da luta, o Satoru conseguiu dar um jeito sempre e ele teve boas chances de ganhar, já que se ele tivesse desviado desse último golpe, é muito provável que ele ganharia esse embate. Uma analogia interessante que o próprio GG Akutami deu na última entrevista é comparar as
lutas de Jujutsu Kaisen com esportes. Em esportes, nem sempre o melhor vence. Às vezes, um timinho fraco ali de futebol ou qualquer outro esporte acaba conseguindo se defender tão bem em um golpe de sorte ou em alguma estratégia sensacional, faz algum ponto ou um gol, algo do tipo, e ganha do time mais forte. Isso acontece nos esportes. Aqui foi mais ou menos a mesma coisa. O Satoru era definitivamente mais fraco do que o Sukuna, porém ele conseguiu fazer com que essa luta ficasse mais difícil para o Sukuna e ele teve boas chances de ganhar. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. E claro, sempre com argumentos. Não solta ali somente sua opinião, porque aí não vale de nada, beleza? Vou ficando por aqui e até mais.